todos com a paz do Senhor. Meu nome é Aguinaldo. Estou agora gravando esse vídeo para falar da lei, mostrar que nós, a Igreja de Cristo Jesus, ela não é, biblicamente, ela não é uma religião e nem ela é guiada por lei nenhuma. Nós não estamos debaixo de lei, nenhuma lei, nem da lei moral, nem da lei cerimonial. Nós somos guiados pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados por nenhuma dessas leis. Então o título desse estudo é Duas Leis e um Seguidor, a lei que só Jesus suportou. Então só Cristo suportou, só Cristo cumpriu toda a lei para nos resgatar. É o que nós vamos ver isso agora. Diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, versículo 17. A lei foi dada para os judeus. Moisés, ele era um levita, e Deus deu a lei a Moisés lá no Monte Sinai. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Por que que a lei foi dada primeiro para os judeus? Porque a salvação também vem dos judeus. Mas a lei, ela não é estendida só a Israel. A lei é estendida a todos os seres humanos. Como a salvação foi dada primeiro a Israel, então a lei foi dada para os judeus, mas está estendida a todos os homens. Então a lei veio por intermédio de Moisés. Agora diz, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. A graça significa o favor imerecido que nós não merecemos. Nós merecemos o inferno e Deus enviou Jesus para nos salvar. E a verdade, Cristo é a verdade. Ele diz lá em João 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe o artigo definido, o Cristo é o caminho que nos leva a Deus, é o único. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Quando completou os tempos que Deus tinha marcado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Porque Adão, ele pecou num corpo. Adão, ele era humano. Então, Jesus teria que resgatar o homem como homem e não como Deus. Como Deus, Jesus não precisava vir aqui. Jesus resgatava o homem lá de cima mesmo. Eu não posso dizer que Deus não podia fazer isso, porque Deus pode todas as coisas, né? Mas Deus quis fazer assim, e foi assim que foi aprovado por Deus enviar o seu Filho Jesus. E Jesus veio como homem, nascido de mulher, para nos resgatar, para resgatar todos que estavam debaixo da lei. Não pensei que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum e um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Mesmo porque nós vamos ver que Cristo nasceu de mulher debaixo da lei. Nós vemos ali os versículos, que Cristo, ele nasceu, ele veio debaixo da lei. Isso era em Gálatas 4, 4 e 5, Cristo, ele veio debaixo da lei, o submisso à lei.
e submisso ao Pai para cumprir todas as leis para poder nos resgatar. Então Jesus ele não veio com a finalidade de revogar a lei, ele veio para cumprir. Ele diz que, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem um e um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus 5, versículo 17 e 18. Então Cristo, ele veio nos resgatar, a todos que estavam debaixo da lei. Agora vamos ver aqui. A lei moral ou a lei dos 10 mandamentos não foi abolida porque esta lei tem duas funções importantíssimas, que é a lei mostra o pecado e sem o pecado a lei está morta. Está em Romanos 7, versículo 8. Mas Deus não deu a lei como um instrumento de salvação, como um instrumento e sim como um instrumento de corrigir os transgressores. Isto fala da lei moral. Mas para a igreja do Senhor, ele nos resgatou desta lei. Isso que nós vamos ver nesses estudos aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que era o aio na época de Paulo? O aio na época de Paulo era um mordomo que tomava conta de uma criança ilustre até que ele chegasse à maioridade. Então essa era a função de um mordomo, do aio. A lei tinha esta função, nos serviu de aio, nos serviu de guia até nos chegarmos a Cristo. Quando chegamos, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Isso fala das promessas. Quando Cristo veio, que é as promessas que Deus havia prometido à humanidade, já não permanecemos mais debaixo do aio. Paulo fala aqui em Gálatas 3,19, ele diz: qual é a razão, pois, de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão. O Senhor acrescentou a lei por causa da transgressão até que viesse o descendente o qual se fez a promessa. Quem era o descendente? É Cristo, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Muito bem, então, a lei foi acrescentada por causa da transgressão, por causa do pecado, Deus acrescentou. Mas não que elas viessem desfazer a promessa. A promessa de Deus foi confirmada há 450 anos antes da lei. Ele diz aqui, Gálatas 3,17, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Deus havia falado em Gênesis 3,15, e Deus confirmou com Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Então, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio há 430 anos depois não pode abrogar de formas que venha desfazer a promessa. Então Deus não botou a lei para desfazer a promessa. Deus não deu lei para desfazer a promessa e nem para salvar o homem. Mas ele deu a lei para corrigir o transgressor. Veja que essa passagem que em Efésios 2,15 ele diz: e aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele aboliu na carne. Quando Cristo morreu, ele aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Em João, o capítulo 19, o versículo 30, quando ele deu o brado na cruz, ele disse: está consumado.
o tetelestai. Então, ele cumpriu todas as leis. E naquele momento, Cristo estava nos resgatando de todas as leis. E ele cumpriu todas as leis para poder nos resgatar. É isso que nós vamos ver mais para frente. Vamos ver que esta debaixo da lei. Sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza legitimamente, reconhecendo de que a lei não é feita para quem é justo, mas para os transgressores insubordinados, os irreverentes, pecadores, os ímpios, profanos, para parricida e marticida, homicidas, e para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos e os perjuros, e para todos que foi contrários às sãs doutrinas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 8 a 10. Então, a lei não foi feita. Deus não deu a lei para reger a igreja. Deus deu a lei para corrigir o ímpio, como está escrito aqui nesses versículos que foi. Esses versículos aqui de 1 Timóteo 1, de 8 a 10, a igreja não está enquadrada dentro desses versículos, porque isso aqui é para transgressor. Então, de formas que se a pessoa vier dizer que está guardando a lei para ele ser liberto, ou para ele ser salvo, ou a salvação depende da lei para ele ser salvo, então ele verdadeiramente ele não está obedecendo os princípios da palavra de Deus, e nem ele foi resgatado ainda pelo sangue de Cristo. Então, como já foi lido aqui, de maneiras que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, nós não estamos mais debaixo de lei alguma. Ele diz aqui, Gálatas 3,19, ele diz: qual é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente que se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, por mão de um mediador. Então, qual é a razão de nós sermos da lei? Paulo não está negando aqui que a lei não é necessário, que a lei não é preciso, ela é. Embora que a lei, aqui a lei moral, mas a lei dos cerimoniais ou a lei de Moisés, elas foram abolidas sim, porque essas leis era que se regia o ministério dos levitas. Então não pode de maneira nenhuma alguém pensar que Deus está regendo a sua igreja ainda pelas leis cerimoniais. A lei moral, ela é uma lei que ela permanece, como já foi falado antes, por causa da transgressão, do transgressor. Da transgressão. Ela foi por causa do pecado, por causa que a lei mostra a cara do pecado, e porque se Deus retirar a lei, o pecado está morto. E a lei também, ela pune todas as pessoas que transgridem a lei de Deus. É obviamente que ele não é servo de Deus. Mas isso não quer dizer por esta razão que nós estamos debaixo da lei por causa disso. Porque nós somos regidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Vamos ver agora que nós nascemos em Cristo Jesus, todas as pessoas que confessaram Cristo como Salvador, verdadeiramente eles nasceram de novo e são novas criaturas. Está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Ele diz aqui: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus,
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não tem mais nenhuma condenação para nós. Não há mais nenhuma condenação. O Senhor fala em João 5, versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em juízo ou condenação. Ele diz: mas passou da morte para a vida. Agora vamos confirmar aqui que o Senhor nos livrou da lei. Está em Romanos 8, de 1 a 2, confirma essas promessas. Cristo nos resgatou da lei, Romanos 10, versículo 9, Gálatas 3, 13. Do pecado, Romanos 6, 11 a 14 e 18. João 5, 25, parte B, e Romanos 6, 9 a 1. 1 Coríntios 15, 55 e 56. Ele diz aqui em Colossenses 2, 14, ele diz que tendo cancelado a escrita da dívida que era contra nós, que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, e ele se fez maldito por nós, está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Quando diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, não está dizendo, a palavra de Deus não está dizendo que a sua palavra é maldito. Maldito é quem transgride a lei. Agora, Cristo nos resgatou desta lei, de todas as leis, fazendo ele maldição por nós. Por quê? Porque Cristo assumiu todas as nossas culpas. Por isso Cristo foi desprezado na cruz, por isso que tudo ficou em silêncio na hora que Cristo estava morrendo, até que nós vimos os terremotos e a manifestação da natureza por causa do pecado e de tudo que estava sobre os ombros de Cristo. Quando a Bíblia diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versículo 21. Aí então, os legalistas, eles dizem que mandamentos aqui se referem aos 10 mandamentos da lei de Deus. Isso não é verdade. Esses mandamentos aqui nós vamos ver que é a palavra do Senhor. Aqui no versículo 23 ele respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e há palavras que eu as digo, que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. Então, os mandamentos do Senhor que fala aqui em João 14, versículo de 21 a 24, ele está se referindo à palavra do Senhor, e não os 10 mandamentos. Aqui em 1 Epístola de João 2, 3, 5, 7, ele diz assim: nisso sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aqueles que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra e nele realmente tem aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Ele diz: conhece e não guardas os seus mandamentos. É mentiroso. E veja mais uma vez que ele fala aqui em guardar os seus mandamentos, mas ele está se referindo à mesma coisa, que é a sua palavra. Vamos ver aqui também, ele diz assim: e o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver ter dito: este é o pacto ou aliança que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor, poreis as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus mandamentos, em seu entendimento. E acrescenta: de não me lembrarei jamais
dos seus pecados e das suas iniquidades. Aqui fala pacto que o Senhor com eles depois daquele dia. Lhes porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis. As leis aqui é os ensinamentos do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele guiará todas a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver visto, tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. É João 16, versículo 13. De formas que ensinar a pessoa que nós temos que guardar 10 mandamentos, nós, pelo Espírito de Deus, nós guardamos toda a lei. Pelo Espírito de Deus e pela palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo, que é chamado a espada do Espírito, nós guardamos toda a justiça de Deus por Cristo Jesus. Porque Cristo, ele primeiro nos livrou da lei. Depois ele nos deu o seu Espírito para nós podermos guardar a sua palavra. De formas que Cristo, quem segue a Cristo, ele não está seguindo uma religião. Cristo nem fala de religião na sua palavra. Os apóstolos nem falaram de religião. Jesus veio para salvar o homem, para libertar o homem do pecado. Que Deus abençoe e dê compreensão. Em nome de Jesus, amém.